Oi, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. A gente vai falar de albinismo, né? Porque a gente precisa saber de muitos aspectos sobre esta questão, como tratar pessoas com albinismo. Quem tem, vai ter dicas bem valiosas aqui no programa. Cerca de 21 mil pessoas vivem com albinismo, que é uma condição genética que afeta a pigmentação da pele, dos cabelos e também dos olhos, trazendo desafios como sensibilidade à luz solar e também problemas de visão. Além disso, essas pessoas enfrentam a discriminação e a exclusão social. Mas é importante destacar que o albinismo não afeta a inteligência ou a saúde geral e com apoio adequado, incluindo cuidados com a saúde visual e também suporte psicossocial, essas pessoas podem levar vidas plenas e contribuir com a sua comunidade. Hoje, no nosso programa, a gente aborda estes desafios e as formas de apoio com dois especialistas. Presencialmente aqui, a dermatologista Flávia Diniz vai explicar como o albinismo afeta a pele. Obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pela oportunidade de contribuir com o nosso conhecimento e ajudar as pessoas que não sabem exatamente como lidar com essa característica das pessoas. Muito bem, e virtualmente o oftalmologista Paulo Rodolfo Barbizan, ele vai falar sobre as implicações, né, desta condição na saúde dos olhos. Obrigado, doutor Paulo, por vir. Obrigado a você, Jeremias, doutora Flávia, é um prazer falar dessa doença especificamente na parte oftalmológica. Muito bem, eu falei obrigado por vir, né? Por vir virtualmente, porque me parece que ele está em Ribeirão Preto. Deixa eu voltar aqui com a doutora Flávia. Vamos. Conta um pouquinho antes a história, apresentar melhor, falar um pouquinho do seu currículo, como é que você foi parar nessa área de dermatologia e para falar um pouco do albinismo também. Olha, eu sou paraibana, moro aqui há 27 anos, me especializei primeiro em otorrinolaringologia, e buscando oferecer o melhor para o paciente em cirurgia plástica da face. Uhum. E aí, conforme a própria demanda, eu vi a necessidade de me melhorar para o meu paciente com a dermatologia. E foi aí que, assim, eu acho que cabe ao médico tomar um cuidado específico em oferecer o melhor para o paciente. E o que eu acho do albinismo, assim, a minha experiência, eu não sou especialista em albinismo, tá certo? Mas eu sou especialista em gente. E eu acho que é muito importante que a gente possa falar isso, que o albino não é doente. Albinismo você é alto, aquela pessoa é mais baixinha, aquela pessoa tem o cabelo cacheado, aquela outra pessoa é albina. Então, assim, é uma pessoa normal, certo. Só que, infelizmente, com quase que 100% ausência de melanina, ou seja, sem proteção. Aí tem os pelos mais claros, tem os olhos mais claros, tem a pele como um todo. Porém, ela não necessariamente, não é só existe o albino. Existe o albino parcial, o albino ocular e existe o total. Uhum. Então, é uma coisa que é bem importante que as pessoas saibam, até para entender que o albino hoje em dia é muito discriminado pela dificuldade que tem de convivência, porque assim, ele não tem melanina. Então, ele não pode se expor a essa luz. Ele tem que estar continuamente com o uso do protetor, que lá na clínica a gente chama protetor de luz, não é protetor solar. Porque quando você diz protetor solar, muitas pessoas entendem, quando eu for para o sol, eu vou ter que colocar o protetor. E na realidade, não. Você aqui dentro do estúdio, você está se expondo a uma iluminação que te faz mal. Então, você tem que estar usando protetor também. Interessante isso, mas é o mesmo protetor que a gente compra ali na farmácia, no mercado. A única coisa que eu peço é que seja sempre maior do que 50. Uhum. Aquele protetor 30, porque isso é outra coisa que é importante. Há 15 anos atrás, ninguém usava protetor quase. Hoje já se usa, mas a grande maioria usa de uma maneira errada. Usa o quê? De manhã quando sai para trabalhar. Aí acabou. E na realidade o protetor tem um tempo de duração. Então você colocou na pele, digamos, você saiu de casa às 7h30, 8 horas da manhã, colocou na pele, 1h da tarde você já não tem mais protetor, você tem que colocar novamente. Uhum. E se você, por um acaso, saiu 8 horas da manhã para treinar e transpirou muito, 9 horas da manhã você já não tem mais protetor. Então, o protetor tem que ser usado, todos, independente de ser albino, é uma maneira de se proteger, é uma maneira, inclusive, de rejuvenescer. E sempre maior do que 50. E reaplicar. E não usei a vida inteira, já estou lá na casa dos 50, dos 60.
tem problema, começa a usar agora, né, doutora? Nunca é tarde para começar, pode começar. Todo mundo que está aqui ouvindo tem que usar. Interessante isso que ela falou sobre a luz, né? Protetor de luz, porque a gente esquece disso mesmo. E a própria luz, ela queima um pouquinho a pele pode envelhecer. Agora, no caso do albinismo, aí é mais grave ainda, porque ele tem que se proteger mais. Deixa eu passar aqui para o doutor Paulo. Doutor, faz uma breve introdução também. O senhor me parece estar em Ribeirão Preto. Um pouco da sua trajetória profissional, enfim, por favor. Sim, Jeremias, eu sou médico oftalmologista formado pela Unicamp, fiz minha especialização em retina cirúrgica e catarata na Unicamp, doutorado na Unicamp, e tenho pós-doc em Harvard de doenças retinianas. Então, acho que nesse tópico que a gente vai comentar hoje, albinismo, é uma das partes que mais afetam a visão, exatamente a retina, que é um dos sintomas e sinais que o albinismo pode causar, né? Que é a baixa de acuidade visual, além de todo o aspecto fenotípico, né? De coloração mais clara das peles, da íris, e que a gente vai comentar hoje. Você sabe que eu fiz uma reportagem aqui numa tribo, aliás, acho que hoje não fala mais tribo, é aldeia indígena, né? E tinha um indígena bem pequenininho, tem a matéria aí no YouTube, albino, né? E a gente vê ele fechava o olho assim, né? Tadinho, eu acho que ele estava sem proteção, ele estava nem sem um boné, e ele ia falar com a gente assim, com o olho muito fechadinho, né? Então, na questão do olho é um pouco dessa característica, doutor. Pode aprofundar um pouquinho mais a retina, até o que é a retina, a questão da acuidade visual no albino, para a gente entender um pouquinho melhor? Perfeito, perfeito. Bom, classicamente falando da oftalmologia em relação ao albinismo, a gente tem dois grupos principais. O albinismo que é associado à parte dermatológica, na parte da pele, que é o chamado albino oculocutâneo, e o albinismo simplesmente e isoladamente ocular, né? Então, falando um pouco da anatomia ocular para entender exatamente o que o albinismo pode atingir nos nossos olhos, o nosso olho ele tem a parte anterior, que é chamado de córnea. Atrás a gente tem a íris, que é a menina dos olhos, entre aspas falando, que dá a cor dos nossos olhos e regula a entrada de luz, né, para os nossos olhos. E a parte posterior, que é a retina, que é exatamente a parte neurológica dos nossos olhos, que transforma a luz em um impulso elétrico para o nosso cérebro enxergar. Então, o que o albinismo causa principalmente quando alguém que é leigo no assunto olha para uma pessoa albina? Geralmente ele vai ver a pessoa com uma pele muito clara e a íris, que é a menina do olho, muito clara. E isso vai variar dependendo da quantidade de melanina que essa pessoa possui. Como o albinismo ele tem um espectro muito grande de acometimento, vai depender muito da quantidade de melatonina que essa pessoa produz. E isso vai refletir na coloração da íris. Então, essa coloração pode variar desde totalmente transparente, a gente consegue visualizar a retina, a coloração da retina, que é alaranjada. Então, a gente vê um olho extremamente claro, uma cor alaranjada, que é bem fora do comum que a gente costuma ver, até uma coloração que, teoricamente, é do albinismo mais pigmentado, que seria uma coloração daquele azul claro, que a gente vê em pessoas normais. Então, fenotipicamente falando, que é o que os nossos olhos enxergam, basicamente é isso. Mas o que prejudica principalmente na parte ocular? O albinismo ele pode atingir a retina, que é a parte posterior do olho, especificamente a parte central da retina, chamada de fóvea, que é a parte responsável por enxergar os detalhes, a precisão da visão e as cores. Então, o albinismo ele causa o que a gente chama de hipoplasia foveal, é uma má formação desta parte da retina. Como é algo que acontece desde o nascimento, a pessoa que possui essa hipoplasia foveal, ela não vai ter o desenvolvimento normal da sua visão. Então, tipicamente, a parte mais grave do albinismo para a oftalmologia não é a aparência, e sim o que ela causa, que é uma diminuição da visão. Então, a nossa visão, que é formada principalmente nos primeiros 7 anos de idade, qualquer alteração genética faz com que, se eu tenho algum problema nessa fase, a minha visão para o resto da minha vida não vai ser normal, não vai ser aquela visão de 100%, capaz de fazer a gente se alfabetizar da maneira correta, ter aprendizagem normal e ter, teoricamente, aí uma vida normal. Doutor, explica mais um pouquinho, é muito interessante porque quando a gente vê uma pessoa albina, igual esse encontrei com esse indígena, a gente não sabe dessa condição e informação é essencial.
para o professor, para o pai, para quem lidar. Depois a gente vai falar um pouquinho também das questões psicossociais, como isso afeta a questão psicológica também, né? Mas então, doutor, em geral, o albino, ou a albina, né, uma pessoa com albinismo, o senhor falou da acuidade visual, ela enxerga menos e assim, visão é muito complexo, de perto, de longe, a questão da cor, como que em geral, é claro que deve ter muita classificação, né? Mas só para a gente ter um panorama, quando a gente encontrar uma pessoa assim, a gente poder identificar e até ajudar, enfim. Perfeito. Então, na prática, a pessoa que tem o albinismo tanto ocular quanto associado à parte dermatológica, né, o albinismo oculocutâneo, o que a pessoa vai sentir? A visão dela, na maioria das vezes, vai ser muito baixa, e isso varia bastante, mas desde uma visão da pessoa ver movimentos na sua frente, ler muito pouco, letras grandes, até o que a gente chama de cegueira legal, que é uma cegueira que em termos de quantidade de visão, legalmente é uma pessoa considerada cega. Em que sentido? A pessoa que não consegue escrever e ler da maneira correta, é uma pessoa que enxerga extremamente mal durante o dia, exatamente pelo excesso de luz que ela tem dentro dos olhos, e causar o que a gente chama de fotofobia, né, que é uma sensibilidade extremamente forte à luz, e isso prejudica extremamente a visão dela diária, né, tanto para longe quanto para perto. E principalmente a quantidade que ela enxerga, né? A pessoa que tem o albinismo e tem essas alterações mais graves, a pessoa não consegue dirigir, é uma pessoa que não consegue ler placas, não consegue ter uma leitura de livros, de celular, de computador de uma maneira correta. Então, quando a gente visualiza alguém realmente com albinismo, além do aspecto que a gente vê que ela tem da pele, lembrando que pode ser, também ter somente ocular, é uma pessoa que vai enfrentar e deve ter diversas dificuldades de locomoção, de enxergar, de ler, né, de escrever e se locomover no dia a dia. Mas lembrando que pode ter pessoas que tenham até um pouco melhor. Na grande maioria das pessoas, na grande maioria dos albinos, a visão é extremamente comprometida. A acuidade visual, que nada mais é do que a visão da pessoa, é bem baixa. Interessante a gente saber, inclusive, claro que o programa hoje está tratando aqui da questão ocular e da dermato, mas tem muita coisa aqui e na medida que os nossos profissionais puderem ajudar, eles vão falando de temas, às vezes expande um pouquinho, porque eu fiquei curioso agora também, viu, doutora, se provavelmente uma pessoa assim, ela pode com os laudos tal, ter direitos para ser, por exemplo, um PCD e ter vários outros direitos, né? Mas é muito legal a gente entender e aprofundar sobre as dificuldades que essas pessoas têm. Sobre dermatologia, doutora, pode ficar à vontade para complementar. Tá. Eu só queria citar um projeto de lei aqui, são vários aqui da casa, só para a gente entender, porque se você tem interesse no assunto, é muito legal você saber. Olha, o projeto 156 de 2019 assegura às pessoas portadoras de albinismo o exercício de direitos básicos nas áreas da educação, saúde e trabalho. E tem um projeto interessante aqui, do deputado Carlos Gianazzi, 683 de 2009. Ele obriga a Secretaria Estadual de Saúde, por meio do posto de saúde, a distribuir mensalmente protetor e bloqueador solar compatível com a necessidade por profissional da área médica para pessoas com albinismo no estado de São Paulo. Isso seria muito interessante também, né, doutora? Com certeza. Na realidade, a criança, o pai tem no gene dele hereditariamente albinismo na família. A mãe tem hereditariamente recessiva. Não precisa ser... Aí a criança nasce albina. Não existe nenhum exame que diga seu filho vai ter isso ou vai ter aquilo. Assim, como uma cardiopatia, como alguma doença cerebral, que hoje em dia se faz muitos exames na criança intraútero para dar o diagnóstico. No albino não existe. Então, a criança nasce e os pais veem que ela tem um aspecto diferente, muito branca. O que é que eles têm que fazer? Todo o processo igual a uma criança que nasceu normal. Porém, tem que passar com o oftalmologista o quanto antes e tem que ter o acompanhamento com o dermatologista. E eu acredito que, assim, os pais têm que ter também essa sensibilidade. Eu não sei se você passou, acho que a última novela, que falou de uma criança que era albina e o quanto ela era discriminada na escola,
porque ela estava sempre de óculos escuro, que ela estava sempre com aquela de camiseta. Então, assim, eu achei muito legal porque realmente é para mostrar para a sociedade que é uma criança especial, mas é uma criança normal. Ela tem que ter cuidados, especialmente com relação à vista. Na parte da dermatologia, por não ter a melanina, é um possível portador de um câncer de pele, que pode ser uma vez na vida, pode ser inúmeras vezes, pode ser inúmeras lesões. Então, aquela pintinha diferente, aquele sinal estranho, endurecido, o dermatologista tem que olhar logo. Existe hoje em dia um exame que é muito legal, que é o mapeamento dermatológico. Não é feito em todos os laboratórios, mas você entra numa máquina como se fosse escaneado o seu corpo inteiro e diz, olha, esta lesão é pré-cancerígena, essa lesão não é. Então, eu acho que é um exame que é muito bacana, que o paciente deveria fazer, para a gente exatamente o quê? Antes de aparecer, por exemplo, amanhã eu vou entrar numa cirurgia de uma paciente que teve lesão de câncer no nariz, e a gente vai ter que tirar o nariz praticamente dela. Então, assim, o câncer, lógico, de todos os cânceres, o de pele é o melhorzinho para você ter, porque você vai lá, vê e tira. Mas o ideal é não ter nenhum. Então, Mas o albino, ele está mais exposto a ter câncer de porque pele. ele não tem a proteção adequada. A cor da gente, por exemplo, não que o negro não possa ter câncer de pele, mas a probabilidade é muito menor, especialmente comparando com... Menor do que a chance dele ter é menor do que a nossa. Mas é quase... O albino é praticamente... não posso dizer 100%, porque 100% na medicina não existe, Entendi, né? Mas entendi. é uma porcentagem muito alta. Doutora, além do protetor solar, que a senhora muito bem chamou de protetor... De luz. De luz, né? Para a gente lembrar, protetor de luz e usar também na luz. A roupa dessas crianças, ou mesmo com adulto, né? Na roça, muita gente não conhece, né? O pessoal usava aquele monte de roupa, uns protetores assim, por quê? Porque por causa do sol, né? Exatamente. Então, na praia, se você for na praia, pessoal que vende picolé, que vende... sempre estão muito vestidos. Isso, então. Para exatamente se proteger. Tem gente que não entende, pô, mas tá um calor e tá com essa proteção. Agora, no caso do albino, tem que ter, né, proteção, né? E hoje em dia, existem marcas de roupa que têm proteção. Além da cor da roupa. Porque a cor preta, por exemplo, ela impede a penetração do... Não impede 100%, volto a dizer, mas diminui a penetração solar, da radiação. Sim. Então, uma roupa mais escura, comprida, gola, camisa, o óculos. Isso que a senhora falou da cor, parece uma besteira, né? Mas eu fui num parque, por exemplo, aqui na capital paulista, e os seguranças, coitados, todos com uma roupa de um brim e preto. E eles ficam expostos o dia inteiro no sol. Então, gente, não precisa muita coisa para entender que essas pessoas não podem estar vestidas com uma cor preta se ela está o dia inteiro trabalhando na exposição ao sol. Não pode ser preta, tem que ser uma cor clara para refletir. Isso é básico, né? Mas, enfim, isso é outra coisa. Bom, deixa eu voltar aqui com o doutor. Doutor, o que me vem à mente, fica à vontade para falar, mas é assim, se tem medicação para o albino em questão em relação a essa questão da acuidade visual dele, né? Enfim. Jeremias, atualmente não existe medicação curativa, é uma doença genética. Há estudos que estão tentando agir na cascata, né, de ação dessa alteração genética, mas hoje não temos disponível para a cura cura do albinismo. O que a gente pode fazer da parte oftalmológica, como a doutora falou, a partir do momento do diagnóstico, encaminhar um oftalmologista, e aí, a partir do diagnóstico feito, a gente estimular a visão da criança, né? É extremamente importante. A partir do momento do diagnóstico, nos primeiros 7 anos de vida, a gente tem uma estimulação máxima da visão, apesar dessas alterações que o albinismo leva, né? Que eu comentei, que é a hipoplasia foveal. E como que a gente estimula a visão em uma criança, isso sendo o albinismo, sendo qualquer alteração que atinja as crianças que nascem com alguma alteração oftalmológica? É o uso dos óculos. Então, caso essa pessoa portadora tenha alguma alteração, um erro refracional que a gente fala, né, que é hipermetropia, miopia e astigmatismo, isso já ser tratado com óculos de maneira precoce, e principalmente o tampão. O tampão, o que ele faz?
Geralmente a gente tem, nesses casos, uma visão assimétrica. A gente tem que estimular ao máximo o olho, que é o que tem a visão mais comprometida em enxergar. E como é que a gente estimula? A gente tampa por algumas horas durante o dia o olho bom, para exatamente fazer com que o olho que não tem tanta visão seja estimulado a enxergar. Além disso, é bem comum no espectro do albinismo a presença do estrabismo. O estrabismo é quando o olhinho fica tortinho. E da mesma forma, a gente tem que estimular com os mesmos auxílios, óculos, tampão, o que for necessário, baseado no exame oftalmológico. Além disso, é comum também a gente notar, não sei se vocês já viram, algumas pessoas que têm o olho que fica mexendo rapidamente para um lado e para o outro. Isso a gente chama de nistagmo. O nistagmo, ele pode acontecer de forma neurológica, que é o que acontece no albinismo, né? A pessoa com albinismo pode ter a presença desse nistagmo, que é o movimento rápido, sacádico dos olhos, ou em pessoas que têm uma visão baixa. Então, o nistagmo também pode ser tratado, desde de uso de óculos, tampão, ou até cirurgicamente. Então, é extremamente importante a gente tratar as complicações do albinismo, porque, infelizmente, atualmente não tem um tratamento curativo, da doença genética. No caso desse indígena que eu falei que eu conheci lá na aldeia Tenondé Porã ou Porá, né? É uma das aldeias que tem aqui na capital paulista. Acho que ele tinha uns 5 anos mais ou menos, né? Ele precisaria fazer isso desde já, né, doutor? Porque assim, esse estímulo, né? Tampa um olho, estimula o outro, tampa o outro. E é uma coisa simples, né? Mas se a pessoa não souber, e com o passar do tempo, um estímulo que poderia ser interessante para ele, né? Enfim, pode ser que ele tenha que se recuperar depois de outra forma, né? Mas é muito boa essa informação, né? Para todo mundo que... agora, claro, numa aldeia, às vezes, talvez a informação... Se você é da aldeia, está assistindo a gente, ou vai lá, porque eu sei que o pessoal... Tem muito turista que vai lá, né? É bom a gente levar essa informação para o máximo de gente que a gente puder, né, doutor? O tampão que eu comentei, ele deve ser prescrito pelo médico. Por quê? Porque o Ah, tá. tampão ele precisa ser indicado no olho correto. Se a gente tampa o olho bom, a gente faz um malefício, na verdade. Então, o tampão ele tem que ser indicado a partir do exame oftalmológico. Mas sim, ele é uma das... No caso que você comentou de 5 anos, se ele notou que o olhinho dele estava fechado, provavelmente o principal, ele deve ter uma sensibilidade extrema à luz, né? Que é um dos fatores importantes aí do albinismo. Então, o uso de óculos com proteção ultravioleta e na coloração escura mais intensa possível, né? E aí sim, direcionar o tratamento, seja com já aproveitar o óculos de sol e prescrever um grau correto, realizar o estímulo com o tampão. Então, assim, é extremamente importante direcionar, porque, como eu comentei, a estimulação ela vai até os 7 anos de idade. E após os 7 anos, infelizmente, a gente não consegue mais estimular o olho. Isso é da natureza da estimulação visual. Nossa, então é interessante. Então, marcar bem isso, né? Rapidinho, procurar um oftalmo, porque Isso. tem que ser o olho certo, e aí ele tem que usar um óculos escuro, né? Eu tô com o indígenazinho na cabeça, mas meio que é para todo mundo que tem essa questão. O óculos de sol, mesmo o óculos de sol, pelo que eu entendi, pode ter o grau correto. Então, assim, tudo isso é importante. Proteção. Né? Uhum. Na realidade, todo mundo que tem filho sabe que 8, 10 dias tem que ir no pediatra e vai normalmente uma vez por mês até formar um ano. Com a criança albina vai ser a mesma coisa, só que além do pediatra, precisa ir no oftalmologista e no dermatologista para ter a orientação. Porque assim, evitar a complicação. Como é que você evita complicação? Protegendo. Então, se você diz desse jeito, eu quero que as pessoas que estão aqui ouvindo, que vão na aldeia, como é que devem falar? Devem falar isso. Tem um aspecto albino, procurar um dermatologista, procurar um oftalmologista, além do pediatra. Sim, sim. Isso é muito importante, a UBS, e depois fazer o máximo para você levar aí a informação. Doutora, aliás, eu vou para o rápido intervalo e depois a gente vai fazer várias perguntas aqui num bate-bola bem rápido para levar o máximo de informação para você sobre o albinismo. Não só para quem tem, mas para quem está perto de alguém, pode auxiliar. E principalmente a gente vai falar um pouquinho da questão psicossocial também, né? Como lidar com essas pessoas da melhor forma possível. Eu volto já já.
volta aqui no Alesp em Pauta, falando sobre o albinismo, né, que afeta aí cerca de 21 mil pessoas no Brasil. E a gente no primeiro bloco falou das questões visuais, né, auriculares, enfim, falamos da dermatologia. E eu vou passar agora para a nossa dermatologista de novo, mas não para falar da pele, mas para falar da questão psicossocial que a gente prometeu no primeiro bloco. Doutora, já é tão limitante assim você ter uma questão da pele, a questão do olho que a gente falou pro albino, né? Gente, para quem não sabe que é albino é aquela pessoa que tem a pele muito clarinha, né? Muito clara e até o olho muito claro, né? É bem... bem branca mesmo, né? Porque é o que a gente conversou. Existe o albinismo total, que inclusive é o óculo cutâneo, que normalmente o olhinho é até azul bem claro, por isso que tem essa dificuldade com a claridade. E da pele também. Certo. E o cabelo. E tem o parcial, que é só os olhos. Não é tem 3 tipos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, e é o que a gente até conversou. Não existe um exame específico. Existe, sim, a criança nasceu, normalmente ela tem um nariz mais largo, ela tem a orelha, o cabelo também pode ser branco ou não. Então, tem essas características que nasceu, vai dar dado diagnóstico. Vai para o pediatra, como é normal, toda criança aí, neonatologista, tem que ir no oftalmologista e tem que ir no dermatologista para fazer o acompanhamento. Mas, que é aquilo que a gente estava conversando e que eu bato muito na tecla e eu gosto por isso, é que a gente tem que tomar cuidado, porque criança, por exemplo, se você tiver com a roupa feia, eu não vou dizer, nossa, o Jeremias está com a roupa feia, porque a gente tem filtro, a gente tem educação. Mas criança pode até ser educada, mas não tem filtro. Então, a criança, ela realmente, a criança tem uma orelha de abano, vai ser chamada. Aí tem um monte de apelido, que as crianças, assim, eu já tive criança que veio pedindo para operar, criança. Por quê? Por causa do bullying, entendeu? Então, assim, é uma criança diferente das demais. É uma criança que já usa óculos escuros, é uma criança que está sempre muito vestida, é uma criança que realmente, assim, o aspecto dela, o fenótipo dela é diferente, então isso chama a atenção. E aí começam os apelidos, aí a criança não quer ir mais para a escola, muda às vezes de escola, não quer, simplesmente passa a não querer. Então eu acho que é muito importante a gente conversar isso e explicar que os pais têm que ter também, os pais também precisam ter um aconselhamento de qual a conduta, como lidar, não discriminar, porque às vezes dentro de casa há uma discriminação. Também. Então é importante, dentro de casa, a gente entender a própria... estou usando a doutora aqui um pouco de psicóloga, mas como ela lidar com todas essas pessoas há muito tempo também, ela pode nos ajudar. E as pessoas... E o albino também se reconhecer, né, doutora? Talvez fazer até uma terapia também é legal, com certeza. E assim, hoje em dia tem os terapeutas lúdicos, que assim, não é que nem a gente vai fazer terapia, ela fica conversando, fica só ouvindo, mas eles brincam e eles vão colocando, conscientizando a criança que ela é branca, muito branca, que ela tem os cuidados, mas que ela não é diferente das demais. Que eu acho que isso é o mais importante. Muito legal. E olha, eu sempre falo quando é questão de terapia, claro, nem todo mundo tem condição de pagar, procura às vezes uma faculdade que tem o curso de psicologia, porque às vezes tem o pessoal que vai se formar, eles também podem ajudar, né? Sempre dá um jeitinho quando a gente vai atrás e quer saber. Ó, Jeremias, eu achei muito legal isso que você falou. Existem hospitais, escola no Brasil inteiro, no qual os recém-formados, tanto na medicina como na psicologia, eles cuidam com muito cuidado. Eles, assim, com muito carinho, com formação, especialmente porque eles têm que estar estudando. Então, você não precisa ter uma condição financeira, ser rico para oferecer o melhor para o seu paciente. Para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu vizinho. Tem que ir atrás de informação e procurar principalmente a área da saúde. E aqui na Alesp tem vários projetos de lei que eu citei no primeiro bloco para instituir uma política voltada para a área da saúde e educação, principalmente para essas crianças. E a gente fala criança, claro, mas são adultos também, né? Mas principalmente na infância, porque daí tem que ter uma atenção especial. Deixa eu voltar aqui com o Dr. Paulo, que está nos ajudando com a questão aqui visual. Doutor, a gente já falou aqui, por exemplo, das principais problemas oculares, né? Que fotofobia, nistagmo, estrabismo e alguns casos de baixa acuidade visual. Tem as questões aqui, quais são os exames recomendados, se o senhor quiser falar também.
fique à vontade para esclarecer. Perfeito, Jeremias. É importante a gente lembrar também, nessa parte da psicossocial, que o albinismo ele atinge pessoas de pele, é mais comum em pessoas de pele escura. Então, o que pode até agravar essa parte de bullying, essas coisas, é que porque, por exemplo, a pessoa que é albina, ela pode ter pais de pele mais escura, que é um grupo que tem maior risco de formar o albinismo. Na parte oftalmológica, é comum a gente ver, né, pais com pele escura, a criança com a pele bem clara, e lembrando que isso atrapalha extremamente a alfabetização da criança, né? Então, devido à visão ficar comprometida pela alteração ocular, né, isso pode afetar a alfabetização, isso pode agravar ainda mais a parte psicossocial, que é o pelo contrário que a gente devia, na verdade, estimular, né, estimular ao máximo, educar a população, educar a equipe pedagógica a saber que essas crianças, elas precisam de uma atenção um pouco mais especial, uma aprendizagem mais especial, né? Principalmente aí nas escolas que demandam, que tem esse tipo de ensino, é importante a gente ver e atingir exatamente nessa parte. De relação a exames oftalmológicos, como eu falei anteriormente, o exame oftalmológico clínico ele é extremamente importante, né? No exame oftalmológico, o médico ele vai avaliar a retina, vai avaliar o grau de acometimento da visão e isso direcionar para qualquer exame complementar. E aí, a cargo do oftalmologista, pode ser realizado fotografias do fundo do olho para averiguar o nível e estágio que está o acometimento, pode ser feito uso de auxílios oftalmológicos que além do óculos e de estimulação que eu tinha falado anteriormente, como até que a gente chama de auxílios para visão subnormal, né? Existe a telelupa, existe lupas especiais, existe auxílios eletrônicos que auxiliam exatamente essas pessoas que têm essa baixa acuidade visual a tentar ter uma vida mais normal. Que legal. O senhor está falando da questão da tecnologia. Eu estava vendo aqui, ó, por exemplo, dispositivos de aumento de imagem, aplicativo de leitura e ferramentas de acessibilidade visual. E hoje também, né, doutor, com inteligência artificial, você pode também usar a tecnologia, de repente ouvir mais, né? O importante é aprender, principalmente aí na época dos anos iniciais, né? Sempre dá um jeito, né? Então tem tecnologia para ajudar, né? Tem. Sem dúvida. Hoje em dia a tecnologia avançou bastante. Hoje a gente tem óculos com câmeras que leem, entre aspas, para a gente o que está escrito, né? E ele traduz isso de forma em áudio. Temos auxílios que, além de amplificação da imagem, ele transforma algo que é físico, né? Por exemplo, um livro ou um jornal em algo eletrônico, que assim você consegue amplificar o contraste, aumentar o brilho das letras. E são auxílios que exatamente ajudam esse tipo de pessoas que não têm, incapacitado ter um maquinário, né, do olho para ter todo o potencial de aprender, de enxergar e ter uma vida normal. Muito bem. Quer complementar, doutora? Além desses cuidados que o oftalmologista vai levar, que vai orientar, simples colocar o aluno na primeira fila na escola já ajuda. Então, são os cuidados simples também que você pode tomar, porque assim, ele pode não estar, se você não concordar, você fala, Rodolfo, mas assim, a criança vai passar com o oftalmologista, está tudo ok com a vista dela, mas ela tem uma probabilidade de adoecer. Então, já facilitar antes dela ter o problema. Sim, sim, né? sim. Agora, acho interessante, doutora, porque a senhora trata com questão também de cirurgia plástica, né? Isso. Então, tem muito a ver com essa questão de como a pessoa se sente, né? Tem a área psicológica também. Tem. Claro que é um tratamento multidisciplinar, né? Mas é muito importante a pessoa se sentir bem. Porque, por mais que ela... tem uma frase, acho que era de um cantor que ele falou, se você olhar bem de perto, ninguém é muito normal, né? Não. Todo mundo tem a sua peculiaridade. A gente acha que falar normal. Então, assim, você tem algumas diferenças, mas procurar os talentos, né? Eu acho que esse é um olhar que a gente tem que ter. Primeiro, da pessoa poder entender o que ela tem, as diferenças dela, e o outro também, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é necessariamente ter saúde. Né? É estar bem. Estar bem. Bem-estar. Então, você pega uma pessoa que não tem as duas pernas e está melhor do que você que tem as duas. Então, ela tem mais saúde do que você.
Então, Entendi. isso é uma coisa que é muito importante e a sensibilidade do profissional para explicar, para orientar e especialmente contraindicar. Porque, assim, realmente tem pessoas que, tipo, tem a orelha de abano. A orelha de abano, já que a gente está falando muito de criança, tem aquela orelha de abano, assim, assim, lá em João Pessoa nós tínhamos um amigo que o nome era Lula Ureinha. E o menino operou. Ficou como Lula ex-Ureinha. Então, Oh, assim, meu Deus. ficou. Tá entendendo? Então, assim, é o que eu estou lhe Aí o falando. pessoal não perdoa, né? Não perdoa. Então, você ter essa sensibilidade de, tipo, orientar. Quanto mais nova a criança, mais complicado para ela se aceitar. Mas tem gente que não tem necessidade. Sim. Então, é onde eu digo que é o bom profissional, você tem que ter a sensibilidade de dizer vamos ou de contraindicar, não faça. Entendeu? Então, isso eu estou lhe dizendo, nós estamos falando do albino, especificamente do albino, mas eu posso dizer de todo mundo. A gente tem que ter o cuidado de fazer o que realmente o paciente quer, se realmente tiver indicação. Sim. E não fazer porque ele quer. Eu, pelo menos, a minha conduta não é essa. Eu brinco desse jeito. A minha consulta a gente leva 2 horas. E aí você diz, mas por que tanto tempo? Porque se você sair para o shopping para comprar um sapato preto e você achou um azul maravilhoso, você vai comprar o azul, mas você vai voltar para casa precisando do preto. Então, o médico tem que entender. Da mesma maneira, o próprio oftalmologista. Eu lembro quando eu comecei a usar óculos, eu fui a um oftalmo e ele disse assim, Flávia, eu acho que você não deve usar óculos. Eu disse, por quê? Porque você vai ficar viciada, você não vai tirar. Eu disse, oxi. E eu vou ficar sem enxergar direito? É melhor ficar viciado no óculos enxergando bem, né, Rodolfo? Chegando melhor, né, doutor? Muito bem. Doutor, o que mais que a gente pode orientar aí, principalmente os pais, em relação à visão, né? A gente está falando bastante da questão da primeira infância, porque é uma fase importante também, né? Então, percebeu que a criança, como a doutora falou aqui, que tem um albinismo... Só ocular. Só ocular. Tem o óculo cutâneo, que é tudo, e tem o só do cabelo. Só do cabelo. Então, de repente, é sempre em relação à visão, qualquer alteração já é bom levar. E em que momento levar no oftalmo? O momento correto, Jeremias, para ser encaminhado ao oftalmologista, ele é a partir do diagnóstico, né? Como eu disse no começo, o albinismo ele tem diversos níveis de acometimento, tanto na parte dermatológica quanto na parte oftalmológica. Então, tem pessoas que têm uma visão consideravelmente boa e razoável, e tem pessoas com uma visão extremamente ruim. Então, isso tem que ser detectado o quanto antes, né? Então, a partir do momento do diagnóstico, essa criança deve ser encaminhada ao oftalmologista nos primeiros meses de vida, se for o diagnóstico ter sido feito nessa época, para exatamente a gente medir, ver o quanto que essa criança enxerga, se ela tem, que tipo de complicações que ela pode ter, e algumas podem ser tratadas, outras não, exatamente para não condenar essa visão no futuro a ter uma visão pior do que poderia ter se não tivesse sido estimulada, não tivesse sido tratada. E além disso, o acompanhamento ele é conjunto, né? O oftalmologista com o dermatologista, como eu disse, né, em relação à parte psicossocial, a pedagogia é extremamente importante. Então, desde como a doutora falou, de encaminhar essa criança sentar mais para frente, isso tudo, a equipe pedagógica da escola, por exemplo, vai ter que ter ciência de tudo que o oftalmologista, o que o dermatologista está passando, para exatamente poder fazer o trabalho correto da aprendizagem, saber o quanto que essa criança enxerga, se ela precisa usar óculos, o quanto tempo, para tentar atingir o máximo de potencial que esse ser, essa criança pode estar tendo que desenvolver. O senhor falou que fez uma especialização nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Harvard, e lá tem questão da retina, né? Tem alguma coisa especializada na questão, ou algum estudo na questão do albinismo, ou alguma tecnologia nova? Lá nos Estados Unidos eles são extremamente, aqui no Brasil também, mas temos muito investimento em pesquisa, né? Aham. E no hospital que eu estive lá, uma das pesquisas que hoje está sendo muito utilizada e que mudou um pouco o paradigma de uma doença genética da oftalmologia é o que a gente chama de terapia gênica, né? As doenças genéticas, elas são, entre aspas, a gente fala, programadas a acontecer.
Então, se a gente consegue atingir e agir antes dela acontecer, melhor. Então, a pessoa nasce com a programação genética a desenvolver, por exemplo, uma doença com 10 anos. Então, se a gente age a partir dos primeiros anos de vida com um tratamento com a terapia genética, né, as crianças vai ser portadora do gene, mas não vai desenvolver a doença. Então, atualmente existe uma terapia gênica na parte oftalmológica, uma doença extremamente rara, em que a gente utiliza uma partícula viral, um vírus, que carrega como se fosse um maquinário para bloquear o gene que vai desenvolver a doença. Então, atualmente, em relação ao albinismo, não existe tratamento genético, né, terapia gênica, mas como tudo na medicina, a evolução vai, ao longo dos anos, melhorando e desenvolvendo mais terapias, estudos novos, quem sabe um dia, né? Hoje é uma realidade já na parte oftalmológica, em outras doenças, e o que vai mudar muito a história natural de muitas doenças genéticas. Mas atualmente, infelizmente, da parte do albinismo, até então, nada genético, e como eu disse, algumas terapias na parte molecular, né? Que é a doença albinismo, ela tem um componente molecular. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma enzima que trabalha com a melatonina no corpo inteiro. Então, hoje existem tratamentos novos, não aprovados ainda para uso em humanos, e quem sabe no futuro teremos alguma coisa, mas infelizmente atualmente nada no mercado. Muito bem. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu já vou passar para o doutor então, para se despedir e se tiver algum recado para pais, mães, para as próprias pessoas albinas, né? Por favor, fique à vontade. Agradeço aí, Jeremias, pela participação, agradeço a doutora Flávia, a colega, para estar esclarecendo um pouco mais sobre uma doença que é bem comum na nossa realidade, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, a gente tem amigos, parentes que possam possuir essa doença. Lembrar e alertar sobre a importância do tratamento, da avaliação precoce em relação à parte oftalmológica, lembrar que existe a parte dérmica, que a gente consegue visualizar muito facilmente, mas a parte que é somente ocular é um pouco difícil. Então, os pais que têm seus filhos, que notam que o olhinho está tortinho, que ele não está enxergando alguma coisa, está algo fora do normal, é super aconselhável procurar o oftalmologista, exatamente para detectar qualquer alteração, não somente o albinismo ocular, mas alguma alteração oftalmológica que ajudaria muito, se estimulada na fase certa, a não comprometer a vida do futuro dessa criança. Muito bem. Doutor, rapidinho antes de eu passar para a doutora, hoje a gente vê muito na internet que a pessoa, faça só isso em casa e não precisa nem ir no oftalmo. Não é bem assim. sempre procurar o especialista, né? Porque tem estímulos que são importantes, mas nem tudo que a gente vê na internet também é ciência, né, doutor? Acho que vale o alerta também aí para, põe uma coisa de longe, olha para cima, olha do lado, que vai melhorar, não sei o quê. Então, assim, procurar o profissional, porque aí ele vai dizer o que é ciência e o que não é ciência, né, doutor? Perfeito, perfeito. Isso infelizmente, felizmente temos muitas, a tecnologia avançou bastante, tem muito contato com informação, mas infelizmente a maioria das informações elas vêm de uma maneira não científica. Lembrar que tudo que o médico estuda, que os profissionais que são especialistas estudam e passam aos pacientes são baseados em estudo, não são teorias da cabeça do médico. Então, tudo que é comprovado cientificamente, o médico pode passar e agir da maneira correta. Se o médico, seja um, dois, três profissionais que você procurou, não está recomendando tal tratamento que você viu na internet, que você viu no Instagram, Facebook, etc., acender uma luzinha de alerta, né? Que se o profissional que estudou muito tempo para isso está passando que não tem função, seguir realmente o que a gente faz, porque é o que é baseado em estudo, que é o que é comprovado que tem eficácia. Muito bem. Agora sim, desculpa, doutora, deixa eu passar para a senhora aí se despedir, mas assim, o que fica de recado, de resumo aqui? Eu vou pegar só o gancho que vocês falaram agora, e eu tenho certeza que o Rodolfo concorda, que assim, nem todo médico, nem tudo que está no Instagram é verdade. E você tem que procurar o seu médico. Eu aconselho. Ou entra no Google para saber quem é, ou procura indicação. Então, assim, não vá aleatoriamente, não faça aleatoriamente, porque, assim, tudo que a gente está falando aqui hoje foi ser feito diagnóstico precoce para evitar complicação.
Se você não vai num oftalmologista com formação, que oriente da melhor maneira, essa criança vai ser um adulto portador de alguma doença visual. Se ele não, é uma lesão, aí vai numa pessoa não médica, vou só cauterizar. Não, tem que tirar, mandar para exame, Sim. tem que fazer a coisa bonitinha. Ainda mais hoje na área da dermatologia, então, né, se espalhou pela internet sobre tudo. Então, assim, procurar o profissional, dá um Google, como ela falou assim. Se você quiser procurar também aí do Dr. Paulo Barbizan, se eu não me engano, ele é lá de Ribeirão Preto. Que hospital que o senhor está, que o senhor trabalha, doutor? Ou é só clínica? Eu atendo na Ribeirão Preto e a região e também atendo alguns dias como solicitado em São Paulo, mas isso é muito especificamente dependendo da demanda em São Paulo. Em Ribeirão Preto eu tenho minha clínica e atendo em hospitais municipais de Ribeirão Preto mesmo. Ah, que legal, muito bem. Dr. Paulo Barbizan, oftalmologista, especializado em retina, e também doutora Flávia Diniz, dermatologista. Obrigado, viu, doutora Flávia, pela sua presença. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu fico muito feliz de poder participar, de poder orientar a população de como cuidar, não só das crianças, a gente fala muito de criança, mas tem os adultos também, Sim. Portadores de albinismo. E a gente vai tratar com a senhora depois de outros temas aí também da área da dermatologia. Se você tem interesse nesse tema, obrigado, viu, por mandar esse interesse nesse tema. Nós temos aqui a Comissão de Saúde, de Educação, que trata disso. Temos vários projetos de lei aqui, como a gente citou durante o programa. Então participe, mande sua mensagem para o seu parlamentar, para o seu deputado, para estabelecer políticas públicas. Vamos trabalhar todos juntos. O importante é muita informação e cobrança também, né, fiscalização para que tudo ande. Muito obrigado, até a próxima edição.